Olá, o Saiba Mais de hoje vai falar sobre o novo Código de Processo Civil. E eu recebo a advogada Caroline Palomares, que é integrante da Comissão de Direito do Consumidor da OAB aqui do Distrito Federal. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, obrigada pelo convite. Vamos começar então explicando que o novo CPC entra em vigor agora em março. Quais as mudanças? E a gente gostaria de saber também se vai trazer celeridade então no processo. Isso, a racionalidade do novo CPC, inclusive, é a celeridade. Então, a tentativa, muito válida, inclusive, é de que o processo seja mais célere, seja mais rápido. A efetividade disso a gente só vai saber com o andamento da aplicação do código mesmo, mas é sim a principal racionalidade. Mas sabe-se em que momento desse processo vai ser mais rápido ou é no processo todo? É no processo inteiro, sim. Os prazos foram alterados, como a gente vai ver ainda, e inclusive foram dados prazos para a justiça, o que hoje não existe. Então, o juiz hoje ele tem livre-arbítrio dentro da vara. Então, ele vai vendo ali na medida do acontecimento se vai julgar um processo grande, de causa complexa ou não. E agora o novo CPC trouxe alguns artigos que pretendem mudar essa fase morta do processo, essa fase que o processo fica parado. Então, o juiz vai ter prazo para despacho, vai ter prazo para sentença, o serventuário vai ter prazo para movimentar o processo dentro da vara. Então, a tentativa vai principalmente nesse sentido, de diminuir essa fase morta do processo. Falando sobre celeridade, a diminuição de recursos também aumenta a celeridade, a velocidade do julgamento ou do processo. O número de recursos vai ser menor? Teve essa mudança? Sim, teve alteração no número de recursos. Na verdade, 3 recursos foram alterados. O agravo retido foi suprimido, não vai mais existir. O agravo de instrumento teve as suas hipóteses de cabimento só diminuída. Hoje, de qualquer decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Agora tem um artigo específico no Código trazendo quais das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento. E outro recurso que foi alterado foram os embargos infringentes, que quando numa decisão de colegiado não há unanimidade, caberia até então os embargos infringentes, você levar para julgamento aquele ponto de divergência. Isso, na verdade, foi substituído por uma fase de julgamento. Então, de ofício, os próprios juízes vão ter que realizar uma nova fase de julgamento quando não chegar na unanimidade. A princípio, poderia dizer que haveria maior celeridade. Na prática, não vejo tanta diferença assim. Sim. Por quê? Porque o agravo retido que foi suprimido, você vai poder alegar as mesmas situações em preliminar. Então, a discussão em si vai permanecer, só de outro modo. Da mesma forma, o agravo de instrumento que teve a sua hipótese de cabimento reduzida, você vai poder continuar discutindo a matéria em si em preliminar. Estávamos falando sobre prazos, mudanças de prazos. Houve também mudança na contagem de prazo, que antes era dias corridos, agora são contados como dias úteis? Isso. Atualmente são dias corridos, então o prazo que começa na quinta-feira, ele vai contar quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Então, o final de semana, de 5 dias, por exemplo. Então, o final de semana já foi comprometido, né, com esses dias corridos. Teria. Agora vão ser dias úteis. Então, começando na quinta, sexta, segunda, terça e quarta. O que é excelente para a advocacia, porque todos os finais de semana e feriados eram perdidos. Só que isso também traz algumas dificuldades, porque nada é fácil. Então, se, por exemplo, um prazo for fixado em meses, se o juiz fixar 6 meses de suspensão, o artigo vem dizendo dias úteis, então os meses vão ser corridos. Tem, por exemplo, lei específica, lei do processo eletrônico. A intimação tácita vai ser de 10 dias corridos. A própria lei traz o verbete corridos, então serão corridos. Sim. Então vai exigir muita cautela, muita atenção para esse tipo de diferença, assim. Na verdade, esses dias úteis serão apenas para prazos processuais, que existe essa diferença de prazo formal e prazo material. Então, num caso de contagem de prescrição, por exemplo,
seria material, de decadência material. Então, não vão ser contados em dias úteis a priori. Nada é muito claro, nada é muito específico. Então, muitas das coisas a doutrina e a jurisprudência vão ter que dizer o que o código, na verdade, queria dizer. Os juízes vão ter que compreender da forma que eles acharem melhor. Isso. Nem tudo... Não é matemático, não é exato, né? Então, realmente, só com o tempo a gente vai saber qual prazo seria em dias úteis, qual em dias... A gente tem os parâmetros, claro, né? De linha de raciocínio. Uma lei específica, ela prevalece sobre a lei geral do Código de Processo Civil. Por exemplo, esse dos dias corridos no processo eletrônico. Mas algumas outras coisas são meio perdidas ainda, como a decadência tem discussão. Doutor, o julgamento dos processos, ele vai ocorrer de forma cronológica, de acordo com a ordem de chegada ou não? Vai ter alguma outra mudança? Isso. Hoje, como eu já disse antes, a gente não tem nenhum regramento nesse sentido. Cada juiz tem a sua vara sob a sua égide. Então, o artigo 12 do novo CPC, ele traz essa inovação de julgamento, uma lista de julgamento. Entretanto, ele já foi alterado, esse artigo 12. Né, o novo CPC foi sancionado ano passado, em 2015, e agora, em fevereiro, já houve uma nova lei alterando o CPC antes dele entrar em vigor. E um dos artigos alterados foi justamente esse. O artigo 12, anteriormente, dizia que os juízes deveriam obedecer à ordem de conclusão, na verdade, não é nem a de chegada. Então, à medida que os processos fossem conclusos, que é estar pronto para o juiz se manifestar, eles deveriam seguir essa ordem, já com algumas exceções, inclusive, que o artigo já traz. E aí, com essa nova alteração, os juízes atenderão preferencialmente a essa ordem. Ontem mesmo eu vi no site do TJDFT, na 4ª Vara de Família, eles já estão disponibilizando a lista de processos conclusos. Então, é realmente bastante interessante, bastante diferente você poder ver, meu processo, então, está ali em 10, está em 1000, né? Dá para saber a ordem. Já dá para saber a ordem. E, como eu mencionei também, o próprio artigo já traz as suas exceções. Então, né, de primeira vista, você pensar, moxa, mas o meu é urgente, ele não tem que estar nessa lista. Os urgentes, eles têm preferência. As preferências legais, por óbvio, né, de idoso, também já tem preferência. Os processos criminais não entram nessa lista pelo mesmo motivo, a necessidade de preferência de um réu preso, por exemplo. Outra exceção, quando a sentença for anulada pelo tribunal, não faz sentido ela voltar para o final da fila, porque ela já foi proferida anteriormente, então ela também passa para frente. São 9 exceções, na verdade. Saiba mais, vai para um breve intervalo, voltamos já já. Saiba Mais está de volta e hoje falamos sobre o novo Código de Processo Civil. Eu recebo aqui a advogada Caroline Palomares e vamos retomar o assunto perguntando então se haverá uma concentração das defesas na contestação. Sim, podemos dizer que sim. Hoje a gente tem como defesa a contestação, a reconvenção, exceção de incompetência, por exemplo. Isso no CPC atual, de 73. No novo CPC, a reconvenção, que seria autônoma hoje, ela virá junto da contestação. Então, na verdade, o que seria a reconvenção? Ela é, por exemplo, você está litigando contra mim dizendo que eu te devo R$2.000. E aí eu posso reconvir, quer dizer, na verdade é você que está me devendo R$4.000. Então, vamos compensar. E isso, fazer um acordo? Pode ser. Podemos dizer um acordo, mas também a compensação em si. Eu, como ré, vou dizer que, na verdade, você também não está tão certo assim, entende? Seria essa a reconvenção. Hoje ela é separada, é uma ação autônoma. No novo CPC, reuniu. Então, no mesmo momento em que eu vou contestar, vou dizer, na verdade, não é bem assim, eu posso dizer também, você está errado, inclusive. A exceção de incompetência, que hoje também é apartada, vai vir também no bojo da contestação como preliminar. Então, podemos dizer,
em termos gerais, que a contestação virou uma coisa, a defesa virou uma peça só. Apesar de que, claro, você vai ter que dizer que está reconvindo. Então, é contestação e reconvenção, se for o caso. Pode ser só contestação, pode ser só reconvenção. De uma vez só, mas discriminando as duas. Isso, exatamente. Entendi. As questões decididas no curso do processo só poderão ser decididas no final, na apelação? Isso aí é um assunto que traz, na verdade, uma grande novidade no novo CPC. Hoje, o juiz, ele tem duas formas de decidir. Uma que é antecipadamente, uma tutela antecipada, que, na verdade, ele não está tomando a decisão em si. Ele está dizendo, me parece que o autor tem razão, em razão da urgência eu já vou te dar esse direito, mas eu ainda vou decidi-lo. Essa é a tutela atual. E depois, em sentença, vem e decide. Agora, o novo CPC trouxe uma novidade incrível, que é o julgamento parcial de mérito. Então, no que hoje a gente só tem a decisão final de meritória, uma só, no novo, numa decisão interlocutória no meio do caminho, assim, podemos dizer, o juiz já pode decidir alguma coisa de forma finalizada. Então, supondo, você viajou e a companhia aérea não te entregou a bagagem, supondo. Teve um dano na sua bagagem, etc. Você pode pedir no judiciário os danos materiais pela falha na bagagem, né? Perdeu alguma coisa, os danos materiais em si e os danos morais. Então, hoje o juiz só vai decidir na sentença. No novo CPC, ele pode dizer assim, eu já tenho elementos suficientes para condenar em danos materiais. Eu estou vendo que a bagagem foi danificada, então aqui no meio do caminho eu já decido os danos materiais. E depois eu vou decidir os danos morais. É muito diferente da antecipada, em que ele só dá o direito por enquanto e depois ele vai decidir. Então, ele já pode decidir no meio do caminho. Tendo esse julgamento parcial de mérito, você deve agravar no novo CPC. Isso não existia. Isso é muita novidade. E se perdido for, perdido estará. Né? Preclusa esse momento desse novo recurso, dessa nova hipótese de recurso, não haverá mais o que se discutir. Então, não, a resposta para a pergunta é, só vou discutir lá na apelação? Não. Existe essa hipótese do julgamento parcial de mérito, em que não agravado está finalizado, está transitado e julgado naquele ponto. E lá na sentença ele vai decidir se você tem direito aos danos morais ou não, nesse exemplo que eu dei. Então, não. E ainda tem todas as outras hipóteses de indeferimento de provas, você também tem um recurso próprio, vários recursos ainda antes da apelação. Falando novamente sobre celeridade, o cumprimento da sentença de execução também será mais rápido? Na verdade, o que mudou sobre o cumprimento de sentença, ele é mais uma fixação do que vem sendo construído pela doutrina e pela jurisprudência. Então, algumas discussões que vinham acontecendo, né, é ou não é, o novo CPC está trazendo é ou não é. Então, ainda que a gente estivesse discutindo, o novo CPC traz. Um exemplo disso, para ficar mais claro, execução provisória. O STJ entende que não cabe honorários advocatícios, porque seria uma escolha do exequente. Ele não teria obrigação de proceder com a execução provisória. O novo CPC já trouxe o inverso, já trouxe a necessidade. Que cabe, isso, exatamente. Então, não tem muita aceleração. Tem mais esse assentamento de algumas discussões que vinham acontecendo desde 73. Honorários. Os honorários que o vencido terá que pagar para o vencedor. Mudaram? Teve alguma mudança? O que aconteceu? Sim, mudaram. Foram, na verdade, 3 mudanças principais. Vou dizer como é hoje, que fica um pouco mais claro da gente imaginar. Hoje tem 2 formas de honorários. A aplicação de 10% a 20%, ou a apreciação equitativa do juiz quando o valor da causa for inestimável ou quando a fazenda pública for parte sucumbente. Então, aí você pode ter, por exemplo, um valor da causa de R$200 mil, mas se a fazenda pública for sucumbente, o juiz pode fixar 1.000,
não chega aos 10%. É assim que é hoje. O novo CPC, ele traz 3 alterações, como eu disse. A primeira delas é a garantia de aumento de honorários na fase recursal. Então, supondo que na sentença fixou 10%, eu recorro, eu ganho, e hoje continuava nos 10%. Então, o novo CPC traz já essa garantia de aumento na fase recursal. Excelente. Sim. Outra diferença foi justamente esse caso que eu disse da Fazenda Pública, que no atual fica a critério do juiz fixar o valor dos honorários. No novo CPC existe um artigo específico trazendo uma tabela de porcentagem de acordo com o valor da causa. Então, quanto maior for o valor da causa sendo sucumbente à Fazenda Pública, menor será o percentual. Mas ainda assim, em termos financeiros, em termos numéricos, será muito maior do que vem sendo aplicado hoje em dia. Existe algum motivo para isso? Porque a parte sucumbente é a Fazenda Pública, é uma proteção da União em si. Se você está discutindo 2 milhões de reais numa ação e a União perder, fixar 10 a 20% dá um impacto muito grande. Então, o juiz vem fixando a menor. Nós, advogados, acreditamos que isso não seja justo, porque o nosso zelo, o nosso tempo, o cuidado, ele é tão grande quanto de um particular. E se fosse um particular o sucumbente, ele deveria pagar os honorários sucumbentes. Sendo a União, a regra diferenciou, entende? Sim. Então, está melhor. Ainda pode melhorar, mas está bem melhor. E a terceira grande diferença é a garantia de honorários advocatícios para a advocacia pública, que até então não tinha esse direito e passará a ter. Ok. Saiba Mais vai para mais um breve intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com Saiba Mais, que hoje fala sobre o novo Código de Processo Civil, e eu recebo a advogada Caroline Palomares. Caroline, estávamos falando então a respeito das mudanças que ocorreram agora do antigo para o novo Código de Processo Civil. Mas quais são as mais importantes, as mais impactantes mudanças? Sim, temos algumas mudanças bastante impactantes, entre elas o calendário processual, a distribuição de ônus da prova e a tutela provisória. O calendário processual significa que as partes e o juiz poderão transigir, poderão entrar num acordo antes ou durante o processo de como se dará o calendário daquele processo específico. Então, vão poder aumentar, diminuir prazos, já determinar o dia de audiência, o que traz mais garantia, porque se você ingressar hoje, por exemplo, com uma ação, a audiência será marcada, você não sabe para quando. Então, esse calendário vai trazer uma organização maior, tanto para as partes, quanto para os advogados, quanto para a justiça. Uma outra grande diferença é a distribuição de ônus da prova. Atualmente, ao autor incumbe provar o que alega, né, o fato constitutivo do seu direito, e ao réu os fatos modificativos distintivos. O novo CPC traz a possibilidade de distribuição do ônus da prova. O que seria isso? O juiz, com a particularidade do caso, ele pode perceber que o autor que deveria provar o seu fato constitutivo pode não conseguir essa prova. Uma grande mudança. Sim, pode não conseguir. Então, ele vendo isso, ele pode obrigar que o réu prove algum fato específico. Também é super diferente e traz um pouco da racionalidade do Código de Defesa do Consumidor, de inversão do ônus da prova também. Então, busca-se, na verdade, provar o que está sendo discutido, não vamos encerrar esse processo já que o autor não conseguiu provar. E outra grande mudança que eu citei é a tutela provisória, que o procedimento cautelar atual foi extinto e em seu lugar entrou a tutela provisória, que pode ser dividida em tutela de urgência e tutela de evidência. Então, como logo no começo eu expliquei que eu posso ter uma urgência muito grande, então atualmente existe a tutela de urgência, que é a cautelar antecipada, não mais precisará dessa urgência, no caso da tutela de evidência. Então, se, por exemplo, teve um recurso repetitivo já julgando o caso,
já existe uma tese jurisprudencial bem firmada, eu posso pedir de pronto que o juiz me dê aquele direito. Então, não mais vai precisar de anos e anos e anos num processo em que você já sabe aonde vai chegar. Aquela decisão já existe. Aquela decisão já existe. Essa é a tutela da evidência. A da urgência também segue essa mesma linha. Você pode peticionar diretamente ao juiz dizendo, olha, eu preciso de uma UTI, senão a pessoa vai morrer. Você não precisa entrar com uma ação para isso. O juiz vai te dar. Ele te dando, você tem 15 dias para aditar inicial, para aí sim vir com todas as provas, com todos os documentos, com tudo que for necessário, mas ele já vai ter te dado. E dentro desse novo instituto, né, a tutela provisória, dada a tutela, a parte terá que agravar. Né, a parte que não concordar com a tutela tem que agravar. Se não agravar, ela se tornará estável. Isso não existe hoje. Então, muita atenção dos advogados quando houver tutela. Se não agravar, ela fica estável. Ela permanecerá pelo tempo até que uma nova ação seja ajuizada para discutir isso. Então, é extremamente importante a atenção dos operadores do direito com essa questão de prazos, com os recursos novos, com os recursos que foram suprimidos. Muito estudo, muita cautela e vamos precisar muito de doutrina e jurisprudência. A mediação e a conciliação são institutos que foram muito discutidos durante as audiências que tratavam do novo CPC. Vai haver mudança? Institutos ou processos referentes à mediação e conciliação terão que ser instituídos? Sim, tem uma mudança. Será basicamente obrigatória a audiência de conciliação. E tornou-se um requisito da petição inicial, inclusive, o autor dizer se tem interesse ou não na audiência de conciliação. O réu será citado para a audiência de conciliação, não mais para responder ao processo. Então, imagina-se que você, como réu, hoje você recebe já o teor do que você está sendo acusado, supondo. Então, já modifica o seu interior, você já fica, opa... eu tenho que discutir isso aqui. Isso foi alterado. Você não é mais intimado, citado para responder. Você é citado para comparecer a uma audiência de conciliação e ali sim vão conversar para ver se o processo sequer se inicia, sequer continua. E caso o réu não tenha interesse na audiência de conciliação, ele terá até 10 dias antes da audiência para peticionar dizendo que não tem interesse. Tudo com prazos. Tudo com prazos, isso. E outra atenção muito importante nessa hipótese de peticionar os 10 dias, o seu prazo de contestação, de defesa, começa do momento da petição, não mais lá do momento da audiência. Então, se não tiver atenção, vai perder prazo. E prazo de defesa, que é importantíssimo. Para a gente finalizar, o Poder Judiciário está preparado para essas mudanças? A racionalidade é muito boa, princípios constitucionais foram reafirmados, essa racionalidade de celeridade, de conciliação, mas muitas coisas técnicas ainda precisam ser aplicadas, como a lista de julgamento, como um âmbito para o incidente de demandas repetitivas, vai ter que ser separado no próprio tribunal. E é muito difícil dizer no âmbito nacional. Então, são muitas mudanças, muito significativas, e que os operadores de direito vão ter que trabalhar, vão ter que estudar muito. Cabe a atenção dos advogados e cabe a atenção também dos juízes e dos tribunais. Exatamente. Doutora Caroline, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição e vamos estudar muito, que tudo vai ficar bem. Ok. O Saiba Mais fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e até um próximo programa.